Olá, hoje quero falar com você sobre o valor da resposta branda, serena, e sobre a importância de aprender com os próprios erros. Para isso, eu escolhi a passagem de Provérbios, capítulo 15, verso 1. O texto diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu vivo colecionando histórias, aprendendo nesta maior classe de aulas que existe e também na melhor aula que existe. O mundo, a vida, como Deus nos conduz. Quando a gente aprende a tirar lições das coisas que Deus nos ensina no nosso dia a dia, tudo torna-se muito mais interessante. Então eu olho para as coisas e penso sempre o que eu posso aprender disso. Um grande amigo contou-me uma história de uma experiência que ele viveu. Ele trabalhava em uma empresa e o gerente tinha uma reunião com a diretoria. E então, como o horário de saída do serviço já havia chegado, ele pediu a um funcionário que ficasse até um pouco mais tarde e imprimisse alguns documentos que ele precisava de distribuir para a diretoria. O funcionário disse que não ficaria, pois não ganhava para aquilo, e foi embora. Então o gerente pediu ao meu amigo que ficasse, e ele muito prontamente atendeu, imprimiu os documentos e transcorreu-se a reunião da diretoria sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. No dia seguinte, quando o gerente chegou, a turma do escritório estava curiosa, porque achava que o funcionário negligente seria demitido. E o gerente o chamou à sua sala, chegou e chamou o funcionário à sua sala. E todo mundo ficou esperando para ver o que aconteceria. Inclusive, o funcionário achava que seria demitido. Mas o gerente, ao contrário disso, se desculpou. Disse que estava nervoso e preocupado com a reunião de diretoria e que estava tudo bem entre eles e que o funcionário não se preocupasse mais com aquilo. Na verdade, ele o havia chamado apenas para tranquilizá-lo. Quando ele saiu da sala do gerente, todos no escritório perguntaram o que tinha acontecido. E ele contou, e todos ficaram surpresos. Mas depois daquele dia, sempre que o gerente precisava de alguém para ficar depois do horário, ele se oferecia como voluntário. Ele aprendeu com os próprios erros. E a resposta branda do gerente conquistou um amigo e um bom funcionário. Aprender com os próprios erros, observar essa grande classe de aulas da vida, cujo professor é Deus, é sabedoria para a vida. Amanhã voltaremos a conversar sobre gotas de sabedoria vindas da palavra de Deus. Amém.